Deixa eu ver quem é que já chegou aí na aula. Bom dia, pessoal. Vamos iniciar, né? Como a maioria dos professores vão estar online aí, então a gente não vai poder se alongar tanto, entendeu? Por isso, respeitar o horário. Porém, já adianto para vocês de antemão que eu tô tentando fazer o seguinte: fazer com que as primeiras aulas, né, já que a gente tem boa parte das primeiras aulas, o grande problema vai ser matemática fundamental. Mas porque matemática fundamental a gente só tem as primeiras aulas. Eu estou tentando organizar para para as aulas de matemática fundamental, não só de fundamental, mas todas que forem assim de 7h30, terem aulas apenas com exercício, até para vocês poderem acordar um pouquinho mais tarde, aquela coisa toda. Tá bom? Então estou organizando direitinho o horário. Mas de antemão, essa semana a gente vai funcionar normal. Tipo, 7h30 a gente vai estar lá. Até quinta-feira eu dou uma resposta do ok? Mas eu estou vendo ainda em relação à matemática fundamental devido a isso, porque elas só são as primeiras aulas, então a gente tem que se encontrar pelo menos uma vez. Ok? Vocês já conhecem, já sabem aí, né? Qualquer dúvida, vocês é só falar no chat, tá bom? Qualquer dúvida, fala no chat. Se tiver vergonha aí no chat, fala comigo lá no WhatsApp, no privado, não no grupo, tá bom? Porque se eu responder no grupo, vai entender como se eu não estivesse na aula, né? Mas no privado você pode falar aqui que vai estar voltar disponível aqui, ok? Então vamos lá, ó. O assunto vai ser do capítulo 5 do livro 2. Quem não tem esse livro ainda, quem não pegou o livro 2 ainda, você pode procurar a Rosineide e ela vê o melhor horário para você, para disponibilizar para você esse livro, tá bom? Aí espero que todos já tenham o livro 2, né? A gente iniciar esse processo. Aproveito também para parabenizar a todos aqueles que fizeram a atividade da live anterior, né? Eu verifiquei lá que todo mundo fez direitinho, todo mundo não, quase todo mundo, né? No privado estou fazendo as cobranças aqui, né? Então, na, na próxima aula da gente, provavelmente vai ser mais a segunda aula, continuidade dessa, tá bom? Por isso que eu dividi em duas partes aí, parte um e parte 2. Okay? Então vamos lá, não é um assunto difícil, né? Para vocês do ensino médio, é o início da geometria espacial, tá? A gente começa por poliedros. Vocês viram isso talvez no ensino fundamental. Então, no ensino fundamental, vocês devem ter visto alguma coisa sobre poliedros. E agora a gente vai aprofundar bem, a gente vai ver detalhes de poliedro. É um assunto muito bom. Inclusive, aproveito para recomendar um filme que eu postei ontem no meu canal, referente a esse conteúdo. Ontem à tarde eu postei esse vídeo aí para tentar competir com a temperatura máxima. E aí eu coloquei lá esse vídeo lá para vocês. Mas aí é bem interessante porque é um resumo de tudo que a gente vai ver no dia de hoje. Tá bom? Bem educativo lá o videozinho. Então, vamos lá, vamos à aula. Deixa eu avançar aqui. Não. Primeira coisa, a gente começa logo pela definição. Né? Sempre vocês me conhecem, sempre para começar o assunto, né? A gente começa logo pela definição. E aí o que acontece? Definição de poliedro ela é dada dessa forma aí. De forma simplificada, podemos dizer que poliedros são sólidos geométricos limitados por faces que são polígonos planos. Okay? Então ele está dizendo que toda figura geométrica que a gente consegue limitar por figuras planas, por triângulos, quadrados, retângulos, octógonos, rodas. Né? Então, tudo que a gente consegue limitar, dar um limite àquela forma geométrica, a gente chama de poliedro. Na minha humilde opinião, tudo que a gente vê no nosso cotidiano que tem um formato geométrico é um poliedro. O homem, ele, quando vai fazer as suas construções, ele não pensa
vamos dizer, em dizer, ah, eu vou criar uma forma geométrica diferente. Não, na maioria das vezes ele se espelha. Por exemplo, se você vê uma geladeira, por exemplo, a geladeira ela vai ter mais ou menos esse formato aqui, né? Então, que é um formato de um prisma, que a gente vai ver mais na frente. Então, o homem ele se espelha sempre nas formas geométricas para chegar numa determinada construção. Você vê que os egípcios, quando foram construir as pirâmides, então se é, fazer essa ideia aqui, alguns contam, ah, as pirâmides foram feitas pelos ETs, foram feitas por... Não. Provavelmente alguém deve ter visto ou sentido esse formato, os arquitetos da época, né? Apesar que eu acredito em todas as versões, cada um que conta uma história, por quê? Aí me diz, mas por que você acredita? Eu sabe, porque eu não estava lá, não vivi lá, né? Então, não sei o porquê, o que motivou a fazer essas construções. Então, o que contar de história aí, cada um pode ser válida, né? E aí eu acho que fortemente assim, acredito que um arquiteto deve ter imaginado essa imagem assim, esse formato e decidiu colocar as construções dessa forma. Tá bom? Então, ó, vê só. Deixa só eu desativar aqui que eu acho que vocês devem ter até escutado aqui. O pessoal mandou usar para mim. Deixa eu desativar aqui do computador e deixar só no celular, né? Deixa eu ver. Então, tá todo mundo me escutando aí? Fala no chat, eu ligo o microfone de vocês. Pra ver se tá mostrando o áudio aí direitinho. Todo mundo me escutando aí? O pessoal comentando aí que tá mudo. Deixa eu ver. Todo mundo escutando? Oi, 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 oi. Alguém dá um alô aí, só pra dizer que tá normal. Oi, 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 oi. Alô? Deixa eu ver aqui na mensagem aqui. Se alguém responde aí no bate-papo. Sim, ah, ok. Beleza. Quem tiver aí, quem não tiver escutando, então você sai e entra novamente na sala, tá bom? Sai e entra novamente. Às vezes é alguma coisa do aplicativo, alguma coisinha direitinho, entendeu? Quem não tiver aí, beleza? Deixa eu mandar aqui para todos aí. Quem não estiver escutando, sai e entra na sala novamente. Deve ser alguma coisa do aplicativo aí. Uma situação do aplicativo que você deve modificar. Tá bom? Então vai lá, continuando. O pessoal aí resolve aí a bronca. Então, os poliedros, né, esses sólidos geométricos e fascinantes, né, porque cada um tem sua particularidade, é tão tal que a gente vai estudar cada sólido desse, apesar que na aula de hoje a gente vai ver de forma geral os principais, quais são que existem, como é que eles se comportam no cotidiano, né? Então a gente vai ver tudo isso no dia de hoje, né? Nessa aula e na próxima aula da gente, que seria a quinta aula. Ok? Deixa eu avançar aqui. O pessoal deve estar aí voltando aí para escutar, né? Então vamos lá, vamos continuar aí. Ó, exemplos de poliedro. Então, quantos poliedros a gente tem disponíveis aí? Na verdade, quantos poliedros a gente tem? Aí são infinitos. Eu trouxe uns exemplos de alguns, né? Então, os tipos de poliedro que a gente pode ver aí. Pode observar que até a nossa casa, né, ela é um formato poliedro. Ok?
Ah, Alice, eu acredito que deve ser alguma coisa no seu telefone aí. Pessoal, a maioria do pessoal está dizendo que está ouvindo normal aqui, tá escutando direitinho. Só se o restante dormiu, mas a maioria está dizendo, deve ser alguma coisa que você deve ativar no seu celular. Entendeu? Dá uma olhadinha aí, direitinho. Viu? Dá uma olhadinha aí no celular, alguma coisa você conseguiu? Beleza. Então, vamos lá. Continuando. É, a gente a gente está aqui, ó, vendo os exemplos de poliedro. Então veja, esse formato aqui, ó, lembra muito as nossas casas, né? Então, lembra muito as nossas casas, ó, esse formato aqui. Lembra bastante as nossas casas. Né? Então veja que tudo que o homem constrói no nosso cotidiano tem lembranças, né? Ou seja, lembra alguma figura geométrica. Né? E essa figura é justamente o poliedro, até pelas dimensões, né? O poliedro tem esse formato tridimensional. A gente vai entrar nesse mundo agora, que é o mundo espacial. Então acaba, muita gente pensa, quando fala em mundo espacial, o pessoal pensa logo no espaço, astronomia e por aí vai. Não. Na verdade, é um mundo tridimensional, o mundo das três dimensões. E tudo no nosso redor, né, possui essas dimensões que a gente pode enxergar. Né? Então, olha, eu separei alguns sólidos geométricos aí, para um momento aí de descontração da gente. E vocês aí, eu vou ativar aqui o microfone de vocês, né, rapidinho. Não, na verdade, eu vou deixar assim bem em particular. Quem quiser aí, vai digitando aí. Eu vou abrir o chat, é melhor, porque senão vai ficar uma bagunça danada. Eu vou abrir o chat aqui e vocês vão dizer rapidinho aí quem é quem nessas divisões de sólido, né? Quem são os poliedros, né? Que são sólidos limitados apenas por superfície planas, e quem são os não poliedros. Isso é uma teoria de acordo com os não euclidianos, tá bom? Então, as pessoas que não são adeptas a Euclides. Porém, de modo geral, a gente trata isso aí. Está na teoria. Depois eu vou falar para vocês na prática. Digita aí no chat aí. Pode digitar aí de forma geral. Não precisa digitar reservadamente, não. Quem são os poliedros e quem são os... Olha, eu vou enumerar para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Eu vou enumerar aqui. Poliedro 1. Né? Então, aqui. Poliedro 1. Poliedro 2. 3. 4, 5, 6, 7. Aí eu quero que vocês digam em números quem são poliedros e quem não são poliedros. Okay? Falarem aí no chat. Tá só aguardando aí o chat de vocês aí. Okay? O chat aqui ficou grande na hora que eu abri. Eu não sei se vocês observaram, mas o Zoom ele tinha um serviço de whiteboard, que era quadro branco, e essa semana teve até uma notícia aí, eles retiraram esse serviço, né? Não sei o porquê, mas em breve ele deve estar colocando de novo. Deveria estar dando algum problema aí. Até me preocupei. Eu digo, eita, como é que vai ser nossas lives? Enquanto vocês estão respondendo aí, eu estou aqui anotando a chamada, tá bom, minha gente? Alguém sabe dizer o que foi que houve com aquele menino Felipe? Desapareceu do Mendes. Nenhuma aula, desde as últimas, ele não assistiu mais nenhuma. E aí? Isso, deixa eu ver, 3, 5, 7. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Parabéns, Alice. A primeira, assim, tá alinhada mesmo aí né? Então, pessoal, como a Alice respondeu, o restante vai responder, com certeza aí vai acertar, né? Não tenho dúvida quanto a isso.
Mas os que são poliedros, ó, são justamente as figuras aí, né, que são consideradas poliedro, são as figuras 1, 3, 5 e 7. Né? E as figuras 2, 4 e 7, e 6, 2, 4 e 6, são as figuras que não são consideradas poliedro, né? Porque são limitadas por superfícies curvas ou planas. Né? Até teve um erro de digitação minha aí, curvas ou planas e curvas. Né? Mas aí, a gente considere esse erro. Tá bom? Considerem aí esse erro de digitação. Mas o que isso quer dizer? Professor, quer dizer que cone, cilindro, esfera não são poliedros, não são considerados poliedros na teoria. Aí isso vai depender de cada um. O professor Otávio Rafael considera que todos esses sólidos aí, os 7 sólidos que eu coloquei para você, são poliedros. É tão tal que as mesmas fórmulas que a gente estudava de pirâmide são as mesmas fórmulas de cone. Tá bom? Vão ser as mesmas fórmulas para se calcular área, volume, que a gente vai ver lá. A mesma coisa que a gente estudar sobre prisma é o que a gente vai estudar sobre cilindro. Por aí vai. Tá bom? Então tem as mesmas particularidades. Vocês vão ver que não precisa decorar tanta fórmula assim. Então vocês vão ver aí que a gente pode trabalhar de forma tranquila. Isso aí reduz bastante. Quando for nas aulas, eu vou provar a vocês sobre essa familiaridade entre esses objetos. Okay? Mas na teoria, os poliedros são aqueles por figuras planas não curvas. E os não poliedros são os sólidos criados por superfícies curvas, né? E planas também, não deixa de ser plano. Mas o porquê, professor, você está aceitando isso aí? Porque, ó, se eu tirar esse nome aqui, curvas, e como ele colocou um ou aqui na nossa definição, o livro, né, coloca o ou, então veja, se ele colocou um ou, se eu esquecer o curva e o plana, ou deixar somente o plana, vê se não torna essa mesma frase aqui. Tá bom? Você pode até dizer, mas o professor Marco está dizendo apenas. Sim, aí se eu tirar o curvas, vai ficar apenas planas. Okay? E existe um processo de raciocínio lógico que prova essa definição aí como se fosse verdadeiro. Mas isso aí é uma outra história, não vou me alongar tanto. Okay? Então, vamos lá, vamos avançar aí. Vamos ver. Assim como os polígonos, que a gente viu na aula anterior, os poliedros também podem ser divididos entre convexo e côncavo, ou poliedro convexo e não convexo. Tá bom? Igual a gente falou lá em polígono. Okay? Mesmo esquema para detectar se um poliedro ele é convexo ou côncavo. O poliedro convexo, qualquer segmento que eu colocar aqui, ele sempre vai estar dentro do polígono. Tá bom? Dentro do polígono. Toda parte vai passar por dentro do poliedro. Né? Eu falei polígono. E no poliedro, observa que tem uma parte do segmento que não pertence ao poliedro. Quando isso acontece, então a gente tem um poliedro côncavo. Né? Uma outra forma da gente detectar isso aí, essa diferença entre esses dois poliedros, seria o seguinte: a gente olhar para a figura e imaginar ela girando 360 graus. Aquela figura que não conseguisse apoiar uma parte dessa figura, ela não apoia a superfície que ela girar. Ela não apoia no plano, né? Então, imagina aí que a gente tem uma mesa, eu vou girar aí o cubo para você ver. Veja que todas as faces desse cubo se apoiam perfeitamente na mesa. Posso girar à vontade, que ele vai ficar sempre apoiadinho aí. Já a outra figura, no primeiro giro que eu dou, já fica uma parte aqui vazia. Se você observar aqui, essa parte aqui, esse espaço aqui, não toca na mesa. Né? Como eu tenho isso nesse toque da mesa aí, então esse objeto é chamado de objeto côncavo. Vou dar um exemplo. A cadeira, por exemplo, é um poliedro, cadeira que a gente senta. Porém, se você deitar ela na superfície plana em uma determinada posição, nem em todos os lados ela vai estar perfeitamente apoiada. Vai ficar um espaço vazio entre elas. Ok? Então, bem tranquilo. Isso é uma parte mais teórica, né? Normalmente é perguntado mais por universidades assim
aqueles vestibulares das universidades particulares, né? Das, tipo Enem, tipo UPE, raramente pergunta sobre essa teoria assim, em si, né? Então, assim como os polígonos, todo poliedro vai possuir elementos. E esses elementos são esses três danadinhos aí. As faces, as arestas, então as faces, as arestas e os vértices. São bastante importantes para nosso conhecimento, entender o que é cada um deles, tá bom? Até para a aula de hoje, para vocês verem o quanto é importante aí. Então, o que seria cada um? O vértice, esse ponto de encontro aqui, ó, o pontinho, então todos esses pontinhos aqui de encontro é o que a gente chama de vértice, beleza? Então, o que a gente chama de vértice, todos esses pontinhos de encontro aí, tá bom? É o que a gente está chamando de vértice. Aresta seria esse segmento aqui, ó, essa linha aqui. Eu vou fazer assim pontilhado só para você entender. Mas todos esses segmentos que ligam um vértice a outro, a gente chama de aresta. Ok? E a face? Aí a face é dividida em duas. Temos a face lateral, que é a lateral do objeto, e temos a base. Lembra que eu disse a vocês, quando a gente estiver vendo cada figura, eu provo a vocês. Só nessa definição, dá para provar a vocês que esse sólido, que é chamado de não poliedro, ele pode ser considerado um poliedro, porque ele possui os elementos. Ó. Ele tem a face lateral, que aqui ele está chamando de superfície lateral, tem a base. Se a gente tirar uma linha aqui na lateral, que lá ele vai poder chamar de altura, eu posso chamar de aresta, mesma coisa de aresta, ok? E esse pontinho dessa linha lateral liga uma linha a outra, a gente pode chamar de vértice, ok? Então, são características que aí vai depender de cada um em escolher, ok? Então, ó, no sólido aí acima, que a gente marcou, estou dizendo que tem 12 arestas, 8 vértices, 6 faces. Claro que um sólido pequenininho assim, a pessoa dá para fazer isso contando a dedo, dá para fazer tudo direitinho. Só que existem sólidos que não dá para o cara contar a dedo. Você vai ver até os nomes mesmo, que são sólidos bem complicados. Então, um camarada, né, se eu não me engano, francês, em 1750, ele fundamentou isso aí para a gente. Isso foi praticamente um presente nos poliédros, né? É uma das únicas fórmulas, na verdade, são duas fórmulas que você aprende no assunto, três com aquela lá de baixo, mas uma das poucas fórmulas que a gente tem e que dá para fundamentar tudo isso aí. Entendeu? Dá para ter tudo isso aí fundamentado. Então, vê, vamos só observar aí. A relação de Euler, aí a pronúncia vai depender de você, mas dizem que a pronúncia correta é Euler. Não sei se eu estou pronunciando corretamente. Mas já pronunciei, quando estudava assim com vocês, de Euler. É mais fácil, né? Mas dizem que a pronúncia correta é Euler. E aí, Euler, ele fundamentou o seguinte. Ele disse que se você pegar o número de vértices, que é o V, então vértices, pegar o número de vértices, somar com o número de faces, ia ser sempre igual ao número de aresta mais 2. Na internet, aí eu não posso falar aqui agora, né? Porque depois a gente vai disponibilizar esse material, mas vocês podem encontrar na internet vários macetes de como decorar essa fórmula aí de forma engraçada, né? Então vocês pesquisam na internet aí e vão poder desenrolar decorar bem essa fórmula aí. Mas V mais F igual a mais 2. Só que, olha, ele observou o seguinte, mas existem os poliedros arquimedianos, que são os poliedros de Arquimedes. Os poliedros que não são 100% convexos, ou seja, os que são chamados de superfície poliédrica aberta, como a gente está vendo aqui. Superfície poliédrica aberta. Esses polígonos, a fórmula de cima, a relação de Euler, ela não se aplica. Ela não consegue se aplicar nesse tipo de poliedro aqui. E aí, verificou-se que se aplicava nessa fórmula aqui abaixo. Vê que é a mesma de cima, só mudou esse número aqui. É a mesma fórmula, só mudou o número.
Ao invés de ser 2, é 1. Beleza? Então é sempre lembrar. V mais F igual a mais 1 é para a superfície poliédrica aberta. V mais F igual a mais 2, superfície poliédrica fechada ou convexa. Ok? Ou superfície convexa. Beleza? Vamos lá. Última fórmula aí para a gente ter em mente é essa daí, a soma dos ângulos de um poliedro. Okay? A soma dos ângulos de um poliedro é dada por isso aí. Lembrando que esse V é o número de vértices. Okay? Então, o número de vértices. Veja que é bem tranquilo. Se você tem um número de vértices, você tem a soma dos ângulos de um poliedro. Os ângulos de um poliedro podem ser chamados de ângulos diédricos, triédricos, pentraédricos, hexaédricos. Professor, que danado é isso? Né? Um triédrico, por exemplo, é quando partem daquele ângulo três arestas. Então, por exemplo, se eu tenho um desenho assim parecido com esse aqui, ó. Então, tenho três arestas aqui. Esse ângulo daqui, ó, ele é um ângulo triédrico, que está partindo três arestas. Tá bom? Daí, é chamado de ângulo triédrico. E o valor, professor, é multiplicado por 3? Não. Por exemplo, nesse desenho que eu fiz aí, o ângulo é de 90 graus. Então, ele é 90 graus para todos os cantos aí, tá bom? Então, não tem isso de aumentar o valor, nada disso não. Okay? Só muda o nome mesmo. Então, se tivesse quatro arestas, tivesse mais uma aresta aqui assim, aí a gente chamava de tetraédrico, mas continuava sendo 90. Se tivesse cinco arestas, então continuava, chamava-se de pentaédrico, mas continuava 90 graus do mesmo jeito. Okay? Então, tudo isso ia depender da situação de quantas arestas tem aí. Qual a soma desses ângulos toda é dada por essa forma. A gente encontra através dessa fórmula aí. A gente já está se aproximando aí do fim da nossa aula. Vamos responder as atividades rapidinho. Tá bom? E aí a gente finaliza essa aula e depois a gente vai dar continuidade aí. Ok? Lembrando que quando for, no caso, a quinta aula da gente, né? Eu vou passar as atividades para vocês direitinho. E ao finalizar a aula, eu digito as atividades lá no Classroom. Então, vai lá, essa questãozinha aí rápida. Quantas arestas tem um poliedro convexo de faces triangulares em que o número de vértices é 3/5 do número de faces? Ó. Então, ele disse aqui para a gente que V é 3/5 de F. E ele quer saber quantas arestas tem esse poliedro convexo de faces triangulares. Então, primeiro eu vou fazer um cálculozinho. Antes de chegar naquela fórmula que a gente tem ali, a maioria das questões, ela sempre vai mostrar para a gente situações de encontrar elementos. Okay? O que seria isso? Como ele disse para a gente aqui, que as faces são triangulares, o número de aresta ele é dado por essa informação aqui. Ó. Se eu pegar o número de aresta de uma das faces, multiplicar, né? Então, faces triangulares. Opa, deixa eu só apagar aqui, que eu acabei botando um A, um F. Então, o número de faces multiplicado pela quantidade de aresta aqui, por exemplo, é um triângulo, né? Triangular, então são 3 arestas. Isso vai ser igual ao que ele falou ali. Quantas arestas tem um poliedro? Ao número de arestas dividido por 2. Tá bom? Então, ó, não sei se apareceu aí para vocês aí o alerta, mas para mim já aparece, que o Zoom dá o alerta, né? Daqui a 10 minutinhos a gente encerra a aula aí. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Vai lá. Então temos aqui F vezes 3, ou seja, 3F, é igual a sobre 2. Multiplicando aqui, então vou ter 2 vezes 3, dá quanto aí? A gente for fazer o processo aí. Né? A gente for fazer o processo. Opa, foi mal aqui. Eu acabei botando sobre 2 aqui, mas é sobre 2 tudo. Tá bom? Tudo isso aqui que é sobre 2. Porque quando eu multiplico, isso significa que é o número, o dobro de aresta. Tá bom? Então, esse 2 aqui é aqui. Vou colocar aqui. 2. Então, ele está multiplicando, vem para cá dividindo. Aí eu tenho 3F sobre 2 igual a A. Okay? Professor, isso é fórmula? Não. Isso é o que o enunciado da questão está dizendo para a gente aí. Tá bom? Isso é o enunciado que está deixando aí para a gente.
Com isso aí, agora a gente consegue usar aquela formulazinha. Porque ele está perguntando para a gente quantas arestas, ele quer o A. Porém, eu preciso achar quem é vértice, quem é F, quem é... e por aí vai. Então, usando a formulazinha de, olha, V mais F igual a A mais 2, eu posso substituir, por exemplo, vou substituir V por quem? 3 quintos de F. 3 quintos de F mais F. E o A é quem que a gente achou? 3 meio de F mais 2. Okay? Então, observa que eu tenho uma relação apenas com faces. Então, tem uma relação só com F. Se eu descobrir o F, eu jogo nessa equação que eu encontrei e encontro o A. Bom, então, vamos lá. 3F. Vamos aí. Vou trazer tudo que tem F para o lado de cá, tá bom? Então, vou ter 3 sobre 5 F mais F menos 3 sobre 2F igual a 2. Ok? Continuando. Agora, para resolver essa fração aí, eu vou ter 2 e 5, 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 5, 2 vezes 3, 6. 6F mais 10F menos 15F. Tudo isso igual a 2. Bom, tudo isso igual a 2. Continuando aí. 10 está dividindo, vai para lá multiplicando. Né? Vem para cá multiplicando. Aí eu vou ter 6F mais 10F dá 16F. 16 menos 15 dá somente um F. Então, F vai ser igual a 10 vezes 2, que é 20. Então, eu achei o número de face. O número de face é 20. Mas ele está perguntando na questão aresta. Aí eu vou pegar essa formulazinha e fazer 3 vezes 20 dividido por 2. Aqui dá 10, 10 vezes 3, 30. Seria a nossa respostinha aí. Tá bom? Então, pessoal, na aula da gente de hoje, a gente vai ficar por aqui, né, para se encerrar aí direitinho. A gente vai ficar por aqui. Na próxima aula, seria a quinta aula, daqui a pouco, aí a gente dá continuidade ao assunto, ok? Eu vou trazer mais exercícios, dessa vez exercício do livro de vocês. Então é bom que vocês estejam com o livro na frente, nas mãos. A gente vai ver só um pouquinho de umas informações a mais, que são os poliedros de Platão, que está faltando aí, e a gente finaliza, né, esse conteúdo de hoje. Eu passo a atividade para vocês, ok? Então, ó, podem ir saindo da sala, podem ir para outra disciplina, né? Acredito que vocês vão para outra sala agora, né? E muito obrigado.